Você sabe como implementar um recurso de paginação em uma aplicação Django? Vou te mostrar na prática como funciona o Paginator em uma aplicação Django para melhorar ainda mais a experiência dos seus usuários. Então, pessoal, vamos lá para o nosso código, para ver como é que a gente implementa a paginação aqui no Django. Então, eu vou fazer todo o processo desde o zero, tá, até a criação da aplicação. Então, eu já estou aqui no meu terminal aberto com uma pasta onde eu vou criar o projeto. Então, eu vou criar aqui uma nova pasta com o comando mkdir e eu vou chamar essa pasta aqui de Django-pagination. Vou entrar dentro dessa pasta, Django Pagination. E aqui eu vou, então, criar o meu ambiente virtual. Para isso, eu executo o comando python-m venv.venv. Beleza, ele vai criar aqui a pastinha .venv, que é o meu ambiente virtual, o meu virtualenv. E agora eu vou ativar esse ambiente virtual. Como eu estou aqui eu estou no sistema Windows, mas estou utilizando o WSL, esse terminal aqui, no final das contas, é um terminal Linux, tá? No caso do Linux, para a gente ativar o ambiente virtual, é source.venv/bin/activate. Lembrando que no Windows esse comando vai ser um pouco diferente. Ele vai ser /venv scripts esqueci de botar barra aqui. /activate, tá? Esse vai ser o comando aqui no caso do Windows. Lembrando que a barra também vai ser invertida, né? E no Linux o comando é o mesmo no macOS o comando é o mesmo que eu utilizei aqui no Linux para fazer a ativação do ambiente virtual. Enfim, o ambiente virtual já está ativo, a gente pode então fazer a instalação do Django. Então, pip install Django. No caso, aqui no momento o Django que ele instalou foi a versão 5.0.4, a versão mais recente no momento que eu estou fazendo a gravação desse vídeo, tá? Com o Django instalado, a gente pode então criar o projeto utilizando o comando Django admin start project. Eu costumo não dar o nome específico do projeto, mas sim colocar o nome setup e depois o ponto, tá? Isso porque, no final das contas, o que o Start Project vai fazer é criar uma parte onde vai ter as configurações do projeto. Então, eu sempre chamo de setup, mas isso é uma prática que eu costumo utilizar. Você pode colocar novamente Django Pagination aí, se quiser, tá? Então, executei aqui o comando, ele vai criar lá o arquivo manage.py e a pasta setup com os arquivos de configuração do projeto. Posso abrir isso agora no meu VS Code. E aqui eu vou utilizar o comando code ponto. E aí, tá gostando do que viu até agora? Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento back-end, a Trinub é o lugar ideal para você. Somos uma escola especializada em formar desenvolvedores e temos mais de 15 anos de experiência no mercado. Isso sem contar os mais de 200 mil devs formados com a gente. Na Trinub você vai aprender as principais linguagens e tecnologias atuais, tudo isso dividido por área e nível técnico, e com suporte direto de professores especialistas. Então, se você quer se tornar um desenvolvedor de alto nível, utilize o cupom exclusivo que está no link da descrição e vem estudar com a gente. Então, beleza, o projeto aqui ele já foi aberto, então para a gente começar, vou criar uma app e aqui no caso a gente vai fazer o seguinte, vou criar uma app que vai listar clientes cadastrados numa aplicação, tá? Então aqui eu vou abrir o terminal, o próprio terminal integrado do VS Code mesmo. Como eu tenho já a extensão aqui do Python instalada no VS Code, ele já vai automaticamente ativar aqui minha virtualenv nesse terminal. Então eu posso só executar python manage.py start app e eu vou chamar aqui de clients, tá? Beleza, ele criou aqui a pastinha da minha app. Preciso registrar essa app, então eu vou aqui em setup, settings.py e aqui no meu installed apps posso então colocar a string clients. Beleza? Feito isso, a API já está registrada, vou partir para a camada de modelos. Então, vou aqui em clients, models.py. Então, meu modelo ele vai ser relativamente simples, tá? Então, eu vou criar aqui uma classe chamada client, vai dar de models.model. Basicamente, eu vou ter um atributo name, que vai ser aqui um models.charField, com um max length de 100. Vou ter também aqui um e-mail, models.emailfield, com um max length de 255 e um phone com um models.charField com um max length e aqui eu vou colocar 20 só para ter um espaçozinho a mais para poder colocar formatação nesse telefone. Basicamente é isso, tá? Vou colocar só alguns dados simples aqui. O objetivo é só exemplificar como é que a gente faz a paginação. Agora que o model já está criado, posso então aplicar as minhas migrações, né? Então eu vou aqui no terminal de novo, python manage.py make
migrations, para criar as migrações do projeto, python manage.py, migrate, para aplicar essas migrações. Eu não testei, mas só para a gente ver se a aplicação está funcionando corretamente, deixa eu rodar aqui o python manage.py, run server. Beleza. Posso abrir aqui um navegador e acessar o localhost 8000, né, só para a gente ver aqui a mensagem do Django, dizendo que a instalação foi feita com sucesso e o projeto já está rodando, só para ter certeza. Então, vou voltar aqui para minha aplicação, deixa eu parar aqui o servidor. A gente já tem o nosso modelo criado, e então eu vou criar uma view que vai listar os meus clientes cadastrados, tá? Então, aqui em Clients eu vou em Views, e aqui em Views eu vou fazer o seguinte, eu vou importar, então, from.modules import client. Vou criar aqui uma função, vou trabalhar por enquanto com function based views, chamada list clients. Vai receber uma request. E basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada de clients, vai ser igual ao meu client.objects.all, né? Então, fazer a busca de todos os clientes cadastrados. E vou fazer então um return render, passando a minha request, o nome da minha template, eu vou guardar ela dentro de clients, client underline list.html e passo aqui o meu contexto, que eu vou chamar aqui de client list, passando a minha variável clients, tá? Basicamente é isso para minha camada de view. Já vou deixar ela registrada dentro do meu arquivo de URLs. Eu poderia criar uma URLs específica aqui dentro de clients, mas para deixar o mais simples possível, eu vou registrar diretamente aqui no URLs que está dentro da pasta setup, tá? Vou apagar aqui esses comentários, não preciso deles. E vou importar aqui from clients, import views. E vou registrar uma nova rota, vai ser a rota principal da aplicação, né, a rota root, e vou registrar aqui o views.listClients, beleza? Agora o que eu preciso, por último, é criar o meu arquivo de template, né? Então, voltando aqui na pasta clients, vou criar uma nova pasta chamada templates, e dentro da pasta templates, uma outra pasta chamada de clients. E aqui eu vou criar o arquivo da minha template, que eu chamei de clientlist.html. Então, aqui dentro de clients, new file, clientlists.html. Então, vou utilizar aqui o Emmet para criar uma estrutura básica de HTML. E só para não ficar muito feio, eu vou utilizar aqui o Bootstrap nessa aplicação, tá? Então, deixa eu vir aqui no navegador. Eu vou acessar aqui o getbootstrap.com. Vou vir aqui na parte de docs. Aqui em Introduction mesmo, a gente já tem os links de CDN. Então, olha só, nesse segundo exemplo aqui, ele já dá o link de CDN do CSS do Bootstrap. Então, eu vou copiar, vou voltar aqui no VS Code e vou colocar aqui no meu head. Beleza. Também, deixa eu voltar ali novamente para o documentos do Bootstrap. Vou colocar uma navbar, então vou vir aqui em Search, navbar. Então, no primeiro link aqui. Vou buscar aqui uma navbar mais simples possível, essa daqui, já tá boa. Então, vou copiar aqui esse código. Vou voltar para o VS Code. Vou colar essa navbar. Aqui eu vou chamar, em vez de navbar, seria o nome do projeto, então eu vou chamar aqui de Django Pagination. Então, só para a gente ver como é que isso está ficando, vou executar aqui o projeto, python manage.py, run server. Vou voltar aqui no navegador, atualizar aqui a página, beleza, tá aqui Django Pagination. E o objetivo agora é listar os meus clientes cadastrados, né? Então, é o seguinte, eu vou criar aqui uma tag main com a classe container. Dentro dessa tag main vou criar uma div com a classe row e dentro dela uma outra div com a classe call. Vou colocar um H1, lista de clientes, e depois uma tabela, né? Então, vou voltar aqui na documentação do Bootstrap, vou vir aqui em Search, vou buscar por table, e vou copiar aqui esse código da tabela simples do Bootstrap, e vou colocar aqui na minha aplicação. Só para garantir, vou pressionar aqui Ctrl+Shift+P, precisar por Format Document, né, para ele formatar o meu código. Beleza, então essa tabela ela vai exibir aqui o ID, depois vai exibir o nome, depois o e-mail, e por fim o telefone. Vou deixar apenas uma TR aqui no código, todas as outras eu posso apagar. E vou colocar então aqui o for do Django, né, da template change do Django. Então, for
lembrando que na minha views, no contexto, eu estou passando um objeto chamado de client list, então, for client in client list. Vou colocar também aqui o meu end for. E vou jogar essa tr para dentro desse bloco for. Então, no primeiro aqui, eu vou exibir o client.id. Depois, client.name. Depois nós temos client.email. E, por fim, client.phone. Beleza? Se eu for lá para o navegador, atualizar a página, vai aparecer aqui a minha lista, só que sem nenhum cliente cadastrado, porque eu não cadastrei ninguém, né? Para ficar fácil, aqui eu não vou criar uma página de cadastro de clientes, eu vou utilizar o próprio Django Admin, tá? Então, olha só, aqui dentro de clients eu tenho um arquivo admin.py, eu vou importar from.models, import client, e vou chamar aqui admin.site.register, passando o client. Agora eu preciso criar um usuário para poder acessar o admin do Django, então vou vir aqui no terminal parar minha aplicação e executar o comando python manage.py create super user. Então ele vai pedir aqui o username, vou colocar como admin, o e-mail eu posso deixar em branco, a senha também vou colocar admin e repito a senha. Aqui ele está falando que minha senha é muito fraca, mas eu quero que ele confirme isso mesmo, então vou colocar só um Y e Enter. Beleza, feito isso eu posso executar novamente a aplicação com o run server, voltando aqui no navegador, posso acessar o meu localhost na porta 8000/admin. Então vou acessar aqui com admin, e está aqui a app de clientes cadastrada, né? Vou adicionar um novo cliente. Então aqui no name, só para a gente poder fazer um teste, Cleison Lima. No e-mail, cleison@mail.com. E aqui no telefone, 11 99999-9999. Só para a gente poder ter aqui um exemplo. Vou salvar. Se eu voltar aqui na minha aplicação e atualizar a página, já tenho aqui o primeiro cliente sendo exibido. Então, agora ao nosso objetivo, né, é implementar a paginação justamente nessa listagem. Eu vou primeiro cadastrar alguns clientes a mais, né, até porque não tem muito sentido exibir funcionalidade de paginação com o único cliente cadastrado. Então, olha só, eu vou acessar aqui um site chamado ForDevs. Então, só pesquisar aí, ForDevs. E aqui no ForDevs a gente tem, nessa parte de geradores aqui, um link chamado gerador de pessoas. Ó. Então, aqui basta eu clicar em gerar pessoa, ele vai me trazer alguns dados fakes, e eu vou utilizar esses dados para cadastrar novos clientes, né? Então, eu vou adicionar um novo cliente. Colocar aqui o name. O e-mail, então está aqui embaixo. O telefone, é esse aqui. Salvar e adicionar outro. Deixa eu pedir aqui para o ForDevs gerar uma nova pessoa. Então, name, depois o e-mail, cadê? Tá aqui. Telefone. Salvar e adicionar outro. Vamos gerar mais uma pessoa aqui. E-mail. Telefone. Salvar e adicionar outro. Vou botar só mais uma pessoa. Acho que vai ficar com 5 clientes cadastrados, né? Acho que já é o suficiente para a gente conseguir demonstrar aí as funcionalidades de paginação. Então, deixa eu pegar aqui o e-mail. E, por fim, o telefone. Beleza, salvar. Então, tranquilo, tenho 5 clientes aqui cadastrados. Atualizando a página, está aqui os 5 sendo exibidos. Então, beleza. Por padrão, né, no momento atual da nossa aplicação, isso aqui não é um problema. Né? A gente tem apenas 5 clientes cadastrados. Exibir todos eles em uma única lista não é algo problemático. Mas à medida que uma aplicação ela vai crescendo, mais dados são cadastrados. Né? Então, imagina só que a gente já tem, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000 clientes cadastrados. Exibir tudo isso em uma única lista não vai ser nem um pouco interessante, né, para o usuário que estiver utilizando aqui a nossa aplicação. Além disso, exibir uma quantidade muito grande de dados vai exigir um pouco aí da nossa aplicação, né, porque a gente vai ter perca de performance, porque
veja só, buscar 5 clientes, né, 5 registros de clientes no banco de dados é uma coisa, buscar 1.000, 2.000 registros de clientes no banco de dados é um pouco mais demorado. Então, é interessante a gente aplicar a paginação, principalmente nesses locais onde a gente vai ter uma grande quantidade de dados sendo exibidos. Assim, a gente consegue melhorar a performance da aplicação e o tempo de carregamento da página. E aí, como é que a gente faz esse tipo de implementação no Django? Então, olha só, vou voltar aqui para o VS Code. No Django, ele disponibiliza uma classe chamada de Paginator, que ela serve justamente para conseguir controlar a paginação dentro de uma query set, né, dentro de uma busca no banco de dados que a gente realiza. Para isso, eu posso vir aqui e importar então, from django.core.paginator, importar esse camarada chamado de Paginator, né, essa classe Paginator. Uma vez que eu tenho essa classe, basicamente o que eu preciso fazer é criar uma instância dela, então eu vou chamar aqui de Paginator, vai ser igual o meu Paginator, e eu crio uma instância dela primeiramente passando esse object list, que é justamente a minha consulta, a minha query set, que está aqui dentro dessa variável clients, então vou passar aqui clients, e o segundo parâmetro é o per page, né, um número aqui que é a quantidade de itens que eu quero exibir por página. Como a gente tem, por enquanto, só 5 clientes cadastrados, eu vou dizer que para cada página eu quero exibir 2 clientes, então em cada página eu vou ter apenas 2 registros. Beleza, feito isso, o Paginator ele vai ter um método chamado de getPage para pegar uma página específica dentro dessa paginação. Então olha só, eu posso fazer o seguinte, vou chamar aqui de page underline obj, então é o objeto da minha página. Vou chamar aqui de paginator.getPage, onde formo qual que é o número da página que eu quero pegar. Então eu quero exibir aqui, por exemplo, a primeira página apenas. E agora, em vez de eu passar o meu clients aqui para o meu client list, eu vou passar justamente esse page obj. Então olha só, voltando aqui na aplicação e atualizando a página, agora eu tenho apenas 2 clientes sendo exibidos, o de ID 1 e o de ID 2, os 2 primeiros clientes. Se eu voltar aqui na aplicação, né, no VS Code, e falar que eu quero agora a página de número 2 e atualizar aqui a minha página, veja que agora ele exibe o cliente de ID 3 e o cliente de ID 4. Se eu vier aqui e pedir que eu quero a página de número 3 e atualizar minha página, agora ele vai exibir apenas o cliente de ID 5. Então a paginação ela já funciona, porém ela não está dinâmica, né? Eu estou tendo que alterar ali no código qual a página que eu quero. Normalmente essa paginação ela é controlada através da própria rota. Isso a gente faz através de um query param. Então normalmente em vez de eu passar aqui apenas a URL localhost 2.8000, eu vou passar aqui um ponto de interrogação, page, igual, e o número da página que eu quero buscar. Então, eu quero a página 1, quero a página 2, quero a página 3. Então, olha só, voltando aqui no código, o que a gente vai fazer? Antes de criar aqui o meu page obj, eu vou criar uma variável chamada de page, que vai ser igual a minha request.get, que é justamente um dicionário que contém todas as query sets que foram enviadas naquela requisição, .get, para eu pegar um item específico desse dicionário, que vai ser um item chamado de page. Caso ele não seja encontrado, caso não tenha sido passado na requisição, eu vou botar ele por padrão como valor 1. E aqui, em vez de eu passar uma página fixa para o meu método perPage ali do pagination, eu vou passar a variável page, beleza? E olha só, voltando aqui, se eu chamar somente localhost 2.8000, ele vai exibir a primeira página aqui com o Clayson e o Edson, né, o ID 1 e 2. Agora, se eu passar o parâmetro, né, ponto de interrogação page igual a 2, ele vai vir com a segunda página. Se eu passar agora a página de número 3, vai vir a terceira página. Então, a paginação agora já está implementada e funcionando corretamente. Óbvio, ainda não é o ambiente ideal, porque, novamente, a gente está tendo que passar isso diretamente na rota, né? Eu estou tendo que vir aqui na rota e informar qual a página que eu quero. Então, bora adicionar uma paginação aqui no template para que o usuário possa clicar. Para facilitar a nossa vida, olha só, a própria documentação do Django já mostra como fazer isso. Se a gente vier aqui pesquisar por Django, Docs, Pagination, a gente tem esse primeiro link aqui, ó, Pagination, Django Documentation, que é basicamente docs.djangoproject.com, na versão 5.0, Topics, Pagination. E aqui ele vai informar sobre a classe Paginator, né, como é que ela funciona, quais são suas funcionalidades, quais são os atributos que ela possui. Recomendo dar uma lida nessa documentação, mas a parte que nos importa está aqui no final, olha só. Ele passa justamente um código HTML que a gente pode utilizar para exibir esse controle da página, tá? Então, basicamente, eu vou copiar aqui esse código. Vou voltar aqui no meu VS Code, vou vir aqui em Templates, Client List. E aqui, deixa eu ver onde é que eu vou colocar. Depois aqui do Table, eu vou colocar
esse código, tá? Vou só pedir aqui para ele formatar o documento. Beleza, então olha só o que ele está fazendo aqui. Ele está criando uma div, dentro dessa div ele colocou aqui um span, né, onde ele vai colocar os itens da paginação. Então, primeiramente, ele faz uma verificação, olha. Ele está utilizando aqui PageObj, porque é o padrão que ele está utilizando, mas aqui no nosso caso a gente está chamando o nosso objeto de client_list, tá? Então aqui onde tem PageObj eu vou alterar para client_list, beleza? Para não dar erro. E aí basicamente dentro desse objeto de página a gente tem um método chamado de hasPreviews, que basicamente ele retorna true ou false, caso eu tenha uma página anterior em relação à página atual. Então, caso eu tenha uma página anterior, ele vai exibir aqui um link apontando para a primeira página, ou seja, ele passa ali uma requisição para a rota atual, somente adicionando ali uma query string page igual a 1. E um outro link que vai apontar para a página anterior. Então, ele coloca aqui um ponto de interrogação, page igual, e ele consegue pegar essa página anterior através do parâmetro previous page number, né, que vai retornar qual o número da página anterior. Então, se eu estiver na página 2, isso aqui vai retornar número 1, beleza? Depois, ele coloca aqui um span, informando qual que é a página atual. Então, ele vai colocar aqui, ó, page, qual que é o número da página atual, pegando o número total de páginas, que você consegue pegar através do objeto de paginação, paginator, não pages. Então, você consegue, através disso aqui, pegar o número total de páginas, e isso aqui você consegue pegar qual a página atual. E depois, ele faz a mesma ideia ali do começo, ele faz um if para verificar se existe uma próxima página através do método hasNext. Se tiver uma próxima página, então ele coloca ali um primeiro link para a próxima página, que ele consegue pegar aqui através do next page number, e também para a última página, que basta eu colocar qual o número total de páginas, né, que a gente já viu como é que pega, paginator.numPages. Então, só ver aqui o código, vamos ver como é que isso aqui fica. Vou lá para o navegador, vou atualizar aqui a minha página. Olha só, tem aqui, ó, first, então se eu clicar, ele vai vir para a primeira página. Então, ele está dizendo que eu estou na página 1, no total de 3 páginas. Se eu clicar em Next, ele vai para a página 2. Então, olha só, página 2. E se eu clicar em Next novamente, ele vai para a página de número 3. Como é a última página, ele não vai exibir os links de Last e Next. Só vai exibir os links de First e Previous. Se eu estiver na página onde eu tenho tanto página anterior quanto próxima página, ele vai exibir os dois links. Se eu for para a primeira página, ele vai exibir apenas os links de Next e também o link de List, tá? Então veja que a paginação é relativamente simples de implementar, né? Então basicamente a gente precisa aqui criar uma instância desse objeto paginator, onde ele recebe a nossa query set base e o número de itens que eu vou ter em cada uma das páginas. E eu utilizo aqui uma lógica, né, para conseguir pegar qual que é a página que eu quero utilizar através aqui do paginator.getPage, né? Então eu estou pegando essa página através ali de um dado que foi enviado na rota através de uma query string. Beleza? Isso aqui é a maneira como a gente consegue implementar isso utilizando uma Function-Based View. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza esse mesmo recurso de paginação, só que dentro de uma Class-Based View, tá? Então, olha só, vou vir aqui e pesquisar por CBV Django. E aí tem esse site bem legal, que é o ccbv.co.uk. Ele mostra aqui todas as generics Class-Based Views do Django. E a gente tem aqui a informação sobre o list view. Deixa eu ver se eu acho, tá aqui, ó, generic list, list view. Se a gente der uma olhada no list view, ele tem um atributo chamado de paginate by. Então, o próprio list view, a generic class based view do Django, ela já consegue trabalhar com paginação de maneira padrão, tá? Então, olha só. Vou comentar isso aqui. Na verdade, eu vou deixar aqui, não vou comentar, só para a gente poder ter de referência. E eu vou criar uma classe chamada de client list. Eu vou então herdar de list view, então eu preciso importar isso aqui. Isso vem aqui do Django.views.generic import list view. Eu preciso dizer qual que é o meu modelo, então model igual a client. Então passo também o meu paginate by, que eu vou colocar o mesmo comportamento de 2, né? Preciso atualizar minha URLs, então vou lá no meu setup, urls.py. Então agora, em vez de utilizar views.listClients, eu vou utilizar views.clientlist.hasView. Beleza? Vou voltar aqui na minha aplicação, vou atualizar a página e veja que a paginação está funcionando, só que aqueles links não estão funcionando corretamente. Isso porque, no caso de você trabalhar com uma Class-Based View,
por padrão, a ListView não vai enviar, ela vai enviar um objeto com outro nome, tá? Ele vai enviar ainda assim o client list, onde você vai ter a lista de clientes, no nosso caso, né, os objetos que foram buscados, mas esse objeto aqui ele não vai conter as informações de paginação. O objeto de paginação que ele envia é chamado de page_obj, tá? Então aqui onde eu tenho o client list, eu vou substituir, então estou selecionando todo mundo que começa aqui com client list, eu vou substituir por page obj. Feito isso, olha, o código é exatamente igual, tá? Só mudou aqui o nome do objeto de contexto que ele envia ali para dentro do template, tá bom? Se eu voltar aqui para navegador, atualizar a página, voltou a funcionar. Então, é basicamente isso. Inclusive, para fazer a paginação dentro de uma class based view, utilizando aqui o ListView, né, que é uma classe, que é uma view baseada em classe genérica do Django, é até mais fácil. Basicamente, a gente precisa passar aqui o parâmetro PageNateBy, o número de itens que eu quero por página, e ele já vai controlar tudo isso. Ele já vai pegar por padrão esse page aqui da requisição, ele já vai criar o nosso objeto paginator, passar essa page que ele pegou para o método getPage e conseguir fazer toda a paginação padrão. Lembrando que eu estou utilizando já nomes padrões, então o ListView por padrão ele vai buscar aqui um template chamado client_list e ele vai passar também aqui o page_obj. Lembrando que você pode utilizar esse site para ver, né, o ccbv.co.k para ver as informações. Então, a gente até pode vir aqui, ó, por exemplo, page_coarg, né, um dos atributos que a gente pode passar, que é justamente o parâmetro que vai controlar a paginação. Então, se eu não quiser utilizar page, quiser utilizar página, por exemplo, basta alterar isso. Então, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, em views, page_coarg, colocar aqui como página. Então, olha só, se eu voltar para a aplicação, deixa eu apagar esse parâmetro. Se eu colocar aqui next, veja que agora ele está vindo como page ainda, porque eu não atualizei o template, esqueci de atualizar, então client list. Aqui, em vez de eu ter ponto de interrogação page, eu vou alterar para ponto de interrogação página, né? Feito isso, deixa eu apagar isso, atualizar. Vem next, olha só, página 2 está funcionando, next. Página 3, agora ele vai buscar justamente pelo um coarg chamado de página, né? Então, a gente pode fazer todo tipo de customização que seja necessário, mas o básico é isso, né? A gente cria aqui um paginated_by, diz o número de itens, e pronto. No caso de uma function-based view, é só a gente trabalhar diretamente com o objeto paginator, tá? E é basicamente assim que a gente consegue trabalhar com paginação no Django. Tranquilo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos desenvolvedores. Um abraço e te vejo nos cursos da TreinaWeb.